Gênio bilionário, playboy e filantropo. Ascensão de Elon Musk, um dos grandes investidores do nosso tempo. Se liga nesse vídeo. Opa, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o João e esse aqui é o Bolsa Start, um lugar onde a gente fala de forma simples e direta o que você precisa saber sobre investimentos. Elon Musk é um dos grandes empresários, um dos grandes empreendedores do nosso tempo. Todas as semanas, todos os dias, praticamente, a gente vê alguma notícia relacionada a ele ou relacionada às suas empresas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dele, ou no noticiário, na internet, ou em páginas de meme, porque ele realmente é uma pessoa que é muito famosa. Além de ser muito rico, um dos homens mais ricos do mundo, ele também está sempre envolvido em várias coisas. E é uma pessoa que realmente está na mídia, dá entrevistas, conversa com muitas pessoas e dá opiniões diversas sobre diversas coisas. E, inclusive, essa aptidão por aparecer e os negócios, digamos assim, não tão normais, fizeram ele receber o apelido de Tony Stark da vida real, né? O Homem de Ferro lá, para quem não, se você não viu os vídeos dos Vingadores, Tony Stark é o Homem de Ferro e muitas pessoas veem similaridade nos negócios do Elon Musk com os negócios lá do Tony Stark nos Vingadores. Eu quero então nesse vídeo contar um pouco da história do Elon Musk e de tudo que ele fez até chegar aos dias atuais, tá? Elon Musk nasceu na África do Sul, em Pretória, no ano de 1971. Sim, nesse ano ele completa 50 anos e já é um dos homens mais ricos do mundo. Seu pai era engenheiro e a sua mãe era modelo, profissão que até hoje ela exerce. Além de ser modelo, a mãe dele também era empreendedora no ramo de alimentação saudável, coisa que provavelmente o Elon Musk deve ter puxado tanto a parte de engenharia lá do pai, quanto a parte de empreendedorismo da mãe, tá? Para você ter uma ideia, aos 12 anos, lá no ano de 1983, o Elon Musk fez, digamos assim, o seu primeiro negócio. Ele gostava muito de programação, aprendeu programação sozinho, estudando através de livros e programou um jogo que até hoje tem para você jogar uma versão lá na internet. Então esse jogo que ele fez em 1983, quando ele tinha 12 anos, ele vendeu por $500. E daí a partir daquele momento ele viu que ele poderia fazer várias coisas para gerar dinheiro para ele. Obviamente o Elon Musk sabia que o futuro dele era grandioso porque ele era uma pessoa muito inteligente e ele já queria ir embora para os Estados Unidos. Mas ele sabia que ele poderia aproveitar o visto canadense da sua mãe, então ele achou que indo embora para o Canadá ele teria mais facilidade depois de ingressar nos Estados Unidos. E foi o que ele fez em 1989, quando ele tinha 18 anos, ele foi até a Queen's University, tá, lá no Canadá, e começou a estudar nessa universidade. 2 anos depois, lá em 1991, ele se transferiu para a Universidade da Pensilvânia, onde ele se formou em 1995 em Física e Economia. Ainda em 1995, o Elon Musk se inscreveu no doutorado em Stanford, tá? Uma das maiores faculdades dos Estados Unidos, uma das faculdades mais famosas aí do mundo, e ele, acredite se quiser, ele largou o doutorado depois de 48 horas. Apenas 2 dias depois, ele resolveu empreender, já que Stanford fica lá no Vale do Silício, junto ao Vale do Silício, e ele viu que ele tinha inúmeras oportunidades para ganhar dinheiro. Ele largou a vida acadêmica, né? E quando você vai lá fazer um doutorado, provavelmente você vai seguir uma vida acadêmica. E ele viu que aquilo não era para ele, ele resolveu empreender. Então, ele resolveu abrir uma sociedade com seu irmão e criou um negócio na internet. Nos anos 90, provavelmente você não se lembra disso, principalmente porque aqui no Brasil não era desse jeito, mas lá nos Estados Unidos as empresas de internet estavam em franca expansão. E o Elon Musk criou um site onde ele criou um sistema de guias online. Hoje é uma coisa muito simples, que muitas vezes a gente vai lá e coloca no Google, restaurante em Porto Alegre. Vai lá e coloca e aparece inúmeros restaurantes. Naquela época era uma coisa bem inovadora, porque não existia nem o Google, não existia nada dessas coisas. Então ele começou a vender ele começou a vender esse programa para algumas grandes empresas de mídia, alguns grandes jornais, como por exemplo o The New York Times.
e isso em 1995. Para você ter uma ideia, em 1999, essa empresa dele e do irmão dele, e depois de alguns outros sócios que fizeram investimento, e ele e o irmão dele tocaram essa empresa até 1999, quando essa empresa foi vendida, acredite se quiser, por 380 milhões de dólares. Tá? Elon Musk era dono de 7% do negócio e embolsou aos 28 anos de idade uma quantia de 22 milhões de dólares. O que você faria se você tivesse 28 anos e recebesse 22 milhões de dólares na sua conta? Muitas pessoas iriam dizer, deu, não preciso fazer mais nada, tô livre pro resto da vida, eu não preciso mais gastar dinheiro. O que tu faria, hein, Wagner? Porra pergunta, né? 22 milhões de dólares na conta, já pensou disso? É de se pensar, né? Bastante. Pra não fazer nada errado. Fala com o João aí pra ver o que eu faria. Investiria um pouco do dinheiro, né? Mas o Elon Musk não sossegou e ele logo em seguida ele fundou uma nova empresa, a X.com, tá? O que era essa X.com? Era uma empresa de pagamentos online e transferências, tá? Em 1999 ele fundou essa empresa. No ano 2000, um ano depois de fundar a X.com, a X.com se fundiu com uma empresa chamada Confinity, tá? As duas se fundiram porque eram duas empresas que estavam no mesmo ramo e se fundiram e fundaram uma empresa que provavelmente hoje você conhece, porque a maioria das pessoas que está pela internet já viu alguma coisa dessa empresa. Assim surgiu o PayPal, tá? Essa foi a empresa que o Elon Musk, quando se juntou com essa outra empresa, fundaram o PayPal, tá? E apenas 2 anos depois, no ano de 2002, o eBay comprou o PayPal por $1,5 bilhão, tá? Então o Elon Musk nessa venda, ele embolsou a quantia de 180 milhões de dólares, com apenas 31 anos de idade. Então assim, o Elon Musk com 180 milhões de dólares na conta, pensaram, agora deu. Não. O Elon Musk tinha um sonho de colonizar Marte, tá? Ele queria ir para Marte e instalar lá uma estufa para ver como que seria criar e cultivar plantas lá no planeta vermelho, tá? Para isso, o que ele foi fazer? Ele foi atrás de comprar foguetes, tá? Ele queria comprar foguetes e ele sabia que os foguetes mais baratos que tinha para se vender eram os foguetes russos. E quando ele foi para a Rússia tentar comprar os foguetes russos, ele simplesmente foi escrachado de lá, né? Os caras debocharam dele e o mais barato que ele conseguiu era por $8 milhões por foguete, tá? Pensa só uma coisa, ele tinha dinheiro, tá? Ele tinha 180 milhões de dólares, que até hoje é muito dinheiro, mas se a sua missão se a sua missão é algo espacial, digamos assim, não é uma quantidade tão grande de dinheiro. Você imagina quanto custa um foguete. 180 milhões de dólares não é tanta coisa assim para o ramo de negócio em que ele estava pretendendo entrar. E voltando da Rússia, depois de ser praticamente escorraçado de lá, o Elon Musk decidiu que iria fazer os seus próprios foguetes, porque ele viu que o custo da matéria-prima dos foguetes representava em torno de 5% do preço vendido de um foguete, né? Era mais, na verdade, a coisa mais cara que existia no foguete era saber fazer o foguete, não os materiais em si. Então, ele fundou uma empresa chamada SpaceX, onde ele investiu 100 milhões de dólares daqueles 180 milhões de dólares que ele tinha. No ano de 2004, uma empresa foi criada, uma empresa de carros elétricos por Martin Everett e Mark Tappening, fundaram uma empresa de carros elétricos chamada Tesla. E o Elon Musk entrou como um dos primeiros investidores da empresa, ficando assim com boa parte do capital social da empresa. Mas foi só no ano de 2006 que o Elon Musk se tornou CEO da empresa, após a empresa passar por boas dificuldades com os seus sócios fundadores como CEO. Então, depois de bastante dificuldade, depois da empresa ter vendido alguns carros e não ter conseguido cumprir os prazos de entrega, o CEO fundador foi retirado e foi então colocado o Elon Musk como CEO da companhia. Voltando à SpaceX, no ano de 2006, depois da SpaceX ter feito várias tentativas de lançamento e os seus foguetes terem explodido, às vésperas de uma possível falência, a empresa conseguiu fazer o primeiro lançamento bem sucedido no ano de 2006 e logo após isso, 3 dias após isso, a empresa fechou um contrato com a NASA de $1,5 bilhão,
salvando propriamente a vida da companhia e fazendo com que a companhia dure até hoje. No ano de 2008, foi a vez da Tesla praticamente quebrar e só não quebrou porque o governo norte-americano concedeu um empréstimo à companhia de 496 milhões de dólares. Você pode ver que todos os negócios do Elon Musk, ele investe praticamente todo o seu capital, todo o seu tempo, e os negócios são realmente muito arriscados e muito inovadores, por isso que essas companhias passaram por tanto trabalho nesse meio tempo. Passando por tudo isso, hoje as companhias realmente valem fortunas, que fizeram com que o Elon Musk, no começo do ano, fosse reconhecido como o homem mais rico do mundo, com uma fortuna aproximada aí de 200 bilhões de dólares. Tá? Hoje ele e o Jeff Bezos, que é o CEO fundador lá da Amazon, ficam revezando o primeiro lugar, ficam trocando, uma semana é um, uma semana é outro. Isso porque o preço das suas companhias varia no mercado de ações, faz um ficar mais rico e outro mais rico na outra semana. Para você ter uma ideia, hoje a SpaceX é uma das empresas de capital fechado mais valiosas do mundo, porque a SpaceX não tem ações à venda em nenhuma bolsa de valores, é 100% capital fechado. Ela vale 74 bilhões de dólares, estava avaliada nisso em fevereiro, 74 bilhões de dólares. A Tesla, em janeiro do ano de 2021, estava avaliada em mais ou menos 800 bilhões de dólares, tá? E uma outra empresa que o Elon Musk comprou e investiu, foi um dos sócios fundadores, foi a SolarCity, que é uma empresa de painéis solares e de energia limpa, tá? Que hoje está avaliada em praticamente 2 bilhões de dólares, tá? O Elon Musk investe propriamente em negócios de mobilidade, de energia sustentável e também de aeroespacial. Ele realmente é uma pessoa que investe em negócios não que propriamente são do momento, mas que são para o futuro. Isso faz com que muitas pessoas sigam ele e acreditem que ele tem realmente aquela bola de cristal ou aquele toque de Midas, onde tudo que ele faz, tudo que ele investe dá certo. Ultimamente, o mercado financeiro tem seguido o Musk para onde ele vai, tá? No início do ano, ele anunciou que iria comprar Bitcoin, investiu 10% do caixa da Tesla em Bitcoin, comprando aproximadamente 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin, e fez com que o preço da criptomoeda se valorizasse muito. E agora, recentemente, ele disse que o Bitcoin tem vários problemas de sustentabilidade e de que ele deve se desfazer dessa posição da Tesla em Bitcoin, fazendo com que o ativo agora se desvalorize muito. As pessoas simplesmente estão seguindo o Musk como se ele fosse realmente um previsor do futuro. Na verdade, ele é um empreendedor que toma muito risco, tá? Que se arrisca bastante em todos os negócios que ele faz. Você pode ver que nenhum dos negócios que ele fez foi um negócio convencional, nunca abriu uma loja convencional, nunca abriu um negócio que era normal, sim, simplesmente vários negócios que são muito inovadores, e as pessoas acreditam que ele realmente está certo nisso. O Bitcoin nada tem a ver com a história do Musk, mas eu quis só exemplificar porque como as pessoas estão seguindo desenfreadamente as suas ideias. E isso é muito perigoso. Todas as vezes que a gente simplesmente segue alguém de olhos fechados, a tendência que a gente se machuque é grande. Onde vai parar o Elon Musk? O que ele vai fazer? Quais serão os seus próximos passos? Ninguém sabe, porque a gente pode ver que ele é uma pessoa bem imprevisível, mas pode ter certeza que onde ele ir, ele deve levar alguns negócios bem interessantes para o futuro. Fechando, sim, Elon Musk já disse que os planos da SpaceX é de mandar uma missão tripulada para Marte em 2024. Para você ter uma ideia, eles querem mandar lá um foguete tripulado para Marte em 2024 e que o sonho deles, sim, é ir para Marte, se aposentar em Marte e morrer em Marte. Ele quer ser uma pessoa que quer ir para lá e disse que não quer morrer em Marte. Ele não quer morrer em Marte com um foguete explodindo em Marte, tá? Ele quer chegar em Marte, viver em Marte e lá viver o resto dos seus dias. E diz que só vai fazer isso o dia que ele ter certeza que a SpaceX vai conseguir andar pelas próprias pernas sem ele. O que você acha dessa história do Elon Musk? Se tu curtiu, se tu não conhecia todos esses detalhes, eu convido você a deixar aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo, curtir também e se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque sempre que a gente lança um vídeo novo, você fica sabendo.
Convido você também a nos procurar lá no nosso Instagram e no nosso TikTok, porque lá a gente produz conteúdos diários e de forma simples, direta e divertida. Beleza, galera? Tchau, até o próximo vídeo. Fui! Tá? E lá eu falo muito. Martin Eberhard, difícil os nomes. Martin Eberhard e Mark Teppening. Vou lembrar aqui que agora eu me perdi nas folhas. Olha, essas folhas aqui me dão... Essas coisas de retrospectiva é difícil, a pesquisinha é complicada. 2 anos depois, lá em 1990 só pra ter certeza. Começa 2 anos depois. Ó. É que o bonequinho tava aqui, né? É, só muda o bonequinho daí. Não dá nada, se mudar ali ninguém vai perceber. Ou vai também. Ela, inclusive, é empreendedora e tem negócios de alimentação saudável. Tô papando. Eu quero então nesse vídeo... bati. Não tremeu Isso aí. tudo. Tremeu, então só repete aí. Eu quero então. Gênio bilionário, difícil largar depois de bilionário, largar play, tá ligado? Está... agora eu me perdi total. Vamos lá.